Nutrição e saúde. Oferecimento Pães Verdi. Conheça o exclusivo Pão Nutrição. Sem glúten, lactose, gordura e açúcar. Mais sabor e qualidade pra você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Doutora Camila Spinelli está comigo aqui com o Pancho. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos aqui do jornal, aos nossos ouvintes. Muito bom sempre estar com vocês. Quero dizer que eu já comprei o... Não, tem criança ouvindo. O coelhinho da Páscoa já comprou o chocolatinho. Ah, é? Já levou não? Ainda não, né? Vai esconder quando? Não, mas já vai esconder a cestinha. Chocolate é o lema do momento aqui, né, doutora Camila? É, a gente associa, né? Páscoa com chocolate não adianta. Até antes no comecinho do jornal você falou do amendoim, né? Acho que a gente pode falar também do amendoim, mas não adianta, né? Isso eu falei 6h32 do amendoim. Viu? Ouvinte assíduo vindo pra rádio. O pessoal já estava perguntando aqui, diz pra doutora Camila falar do amendoim. Então tá bom, já vamos falar do amendoim. Então, na verdade, o amendoim fica, né? Assim como nas festas juninas também, que a gente vai ter o amendoim, mas o carro-chefe é o chocolate, não adianta, né? Tem as casquinhas, tem as brincadeiras com as crianças de pintar os ovinhos pro coelhinho trazer a casquinha, mas os ovos de Páscoa, ainda o chocolate em si, ainda é o que predomina. E mesmo que não seja na forma de ovos de Páscoa, as barrinhas, né? As barrinhas de chocolate ou os mini ovinhos. Hoje a gente vê, até Procon colocou algumas semanas atrás, né? Falando a pesquisa de quanto a diferença de preço o gasto médio e a diferença de preço, né? E como os produtores artesanais estão crescendo e se desenvolvendo, né? Agora, o produtor artesanal, legal, é gostoso, tudo mais, mas a gente tem que olhar que muitos deles são esses ovos de colher, por exemplo, que ganharam um espaço muito grande agora, né? O que é um ovo de colher? São os ovos que é meio ovo. Uhum. E aí você tem dentro o recheio de leite condensado, em vez de colocar o brigadeiro no prato, bota o brigadeiro dentro de um ovo. Isso. Você come com colher, e o prato é a casquinha do ovo em si, né? Come prato também daí. Isso, você come o ovo e come o que tem dentro, o recheio dele. E aí em cima ele vem, às vezes, cheio de brigadeiro, cheio de confete, ou cheio de paçoca. Pelo menos é mais honesto, né? Porque vem cheio de coisa, né? Porque o ovo de Páscoa é um negócio vazio ali. É oco. Você paga pelo espaço. Não, vem dois sonhos de valsa dentro. Dois. Então. Mas a faz indústria... mal esse de colher aí? Faz mal, não? Alguma observação com relação a isso, não? É o que a gente come demais? Caloria, a gente come demais. E aí tudo é a base ali do recheio de leite condensado. Ah, que delícia. E vamos lá, em 3 colheres de leite condensado, a gente tem em média de quase 200 calorias. Só em 3 colheres de leite condensado. Né? Então é muita caloria. E aí lembra que o leite condensado é leite e açúcar, né? É só açúcar e leite. Então o detalhe que a gente tem que se atentar e olhar é isso. E muitas vezes quando a gente ganha um ovo de colher, ele é nosso, né? Ele é meu. É diferente da gente pegar... Não compartilhando. Né, e compartilhar, às vezes, um ovinho menor, ou até mesmo as barrinhas, enfim. Então, é só esse olhar que a gente precisa ter, né? Se já é um hábito consumir mais chocolates nessa época do ano, eu vou ser bem sincero, tem que aproveitar mesmo esse momento, né? Que é um momento de confraternização em família, é um momento cheio de significados, né? E não só o coelhinho, não é o coelhinho e não é, né, em si o chocolate, mas sim todo o que vem por junto dessa data. Que eu acho que é importante até trazer para as crianças, né? Como eu estava falando, o Alexandre Pereira falou agora. Às vezes as crianças nem sabem, as famílias não sabem os significados. Então isso também é uma coisa legal para a gente colocar, que não fique só no chocolate. Mas vamos lá, tem chocolate, come chocolate, né? Come aos poucos. A gente sabe que o excesso de chocolate vai fazer mal, e vai. Né? Excesso de chocolate é pró-inflamatório, inflama o nosso corpo, dá mais espinha sim, dá mais oleosidade na pele, né? E gera, assim, aquele paladar que depois eu quero doce. Então, assim... Vicia, né? No fim das contas é isso. Exatamente. Então, se você puder dividir com outras pessoas da família, né? Compartilhar ou deixar na geladeira e comendo um pouquinho em pouquinho. Isso é difícil demais. A doutora Camila tá pedindo isso demais. É difícil demais. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia na casa dos amigos e eu ia lá em setembro e eles ainda tinham a cesta de Páscoa com algum chocolate ou alguma casquinha com amendoim. Eu falei que, gente, como é que vocês conseguem um negócio desse? Setembro. É uma loucura. O pessoal não... Enfim, tem gente que come tudo de uma vez, tem gente que vai comendo muito aos poucos porque não faz questão. Mas tu falou muito da coisa ruim, quero saber das coisas boas do chocolate. Chocolate tem muita coisa boa. Chocolate ajuda a diminuir. Falávamos antes, né? Chocolate diminui a pressão arterial, né? Tem vários estudos mostrando. Mas o que é importante? Mas aí quando é amargo, né? Isso. O que traz o benefício do chocolate? Vamos deixar bem claro. Chocolate, ele é uma massa de cacau, né?
se ele for chocolate preto, vamos falar do chocolate branco também, acho outra que é bem coisa. legal, é outra coisa. Polêmica. Até tem gente que acha que não é chocolate, mas ele é chocolate, tá? Mas a gente vai conversar disso. O que traz os benefícios é o cacau. Então, quanto mais cacau no chocolate, mais benefícios ele tem, né? Então, se eu pegar um chocolate ao leite, que geralmente vai ter aí 30% de cacau, ele não vai ter tantos benefícios como se eu pegar um chocolate de 70% de cacau, 60%, 70%. Então, quando a gente pega esses chocolates acima de 55%, e aí a gente entra nos meio amargos, né? A gente tem mais benefícios, com certeza. Mas chocolate é uma mistura, todo chocolate vai ter gordura. A base dele é uma massa de cacau, é a manteiga de cacau, vai ter, né? Vai ter gordura. O que precisa olhar é se essa gordura não é hidrogenada, então olha, porque gordura hidrogenada leva câncer, problema no coração. Como saber se é gordura hidrogenada ou não? A gente vai ter que olhar rótulo. A gente vai precisar olhar rótulo, né? Então tá escrito gordura hidrogenada nos ingredientes, tá? Ou gordura vegetal hidrogenada nos ingredientes. Então precisa olhar os ingredientes, né? Isso não só na Páscoa, viu, gente? Para quem está nos ouvindo o tempo inteiro. Se a gente puder evitar essa gordura hidrogenada, ou lá na tabelinha nutricional vai ter a gordura trans. Se tem alguma quantidade de gordura trans, já cai fora desse produto. O que é muito comum nos produtos industrializados, tá? Que tenha, né, isso. Então, esse é uma questão que a gente precisa olhar bastante. Vai ter gordura. Chocolate vai ter açúcar. Ele só não vai ter açúcar se ele for zero, tá? Então, mesmo que eu vá para um chocolate 80% cacau, 70% cacau, ele tem açúcar. Então, quem é diabético, que está nos ouvindo, ou que não pode consumir açúcar por algum outro motivo, né? Todo chocolate, mesmo sendo 80%, ele vai ter açúcar. Menos o 100%, né? Que daí 100% cacau é o cacau na sua mistura. Existe isso? Existe. Existe. Nunca vi. Essa questão, doutora Camila, que você estava falando de olhar o rótulo e tal, a gente não tem esse hábito, né? E é muito marketing hoje do chocolate, né? A gente é muito influenciado pela publicidade. O chocolate que vem acompanhado de um bonequinho, de uma bolinha de futebol, de uma bonequinha. E aí você vai lá e acaba né? O coelhinho se motiva a pegar aquilo ali. Né? Mas aí você não olha o rótulo, às vezes pode ser nada saudável, mas a embalagem como um todo, ela chama muita atenção, você acaba comprando. Exatamente. Isso é uma coisa, né, Pereira, bem complicada, porque a gente tem uma questão de legislação de publicidade infantil, a gente tem no Brasil uma questão de venda casada, que é proibida, né, mas mesmo assim ainda a indústria acha meios de burlar tudo isso, e aí sim, acaba comprando não pelo chocolate, mas pelo brinquedo, né, que acaba vindo junto, fica buscando por isso, né. O que a gente pode fazer é comprar separado e fazer uma embalagem em casa. Né? Mas eu não tenho tempo. Gente, não tem tempo para família. Nem um pouquinho de tempo para parar. Vai rever então a rotina, coisa, né? Porque, pelo amor de Deus. Se a gente precisa parar um pouquinho, né, para rever alguma coisa, realmente, é bem isso. Né? Então, dar esse tempo de dedicação. Acho que a Páscoa também é isso, é olhar para a família como um todo. E esses chocolates de criança, né, ou para o público infantil, que de criança não tem nada, eles sim vão ter gordura hidrogenada, tem açúcar, inclusive, às vezes até mais açúcar, porque é mais palatável. Sim. Tá? Então... Porque o gosto, né, o paladar infantil é de açúcar, é isso que eu ia dizer. Mas vamos lá, o paladar infantil é de açúcar. Aí vamos falar de nutrição infantil, né? Mas vamos lá. É de açúcar porque a gente vem desse momento de dar açúcar para a criança. Porque o açúcar, se não desse, criança, ela se acostumaria normal. Ela não sabe. Tá? E eu vou dizer para vocês, ela não sabe de verdade. Pode acreditar no que eu tô falando. Quem não acredita como em mim... a filha da doutora Camila. Exatamente. Quem não tá acreditando em mim, pode ir lá no meu Instagram olhar. Minha filha tem 2 anos e vai fazer 2 anos e 9 meses agora. E não consome açúcar. Né? Então, assim, e não tem falta de açúcar. E daqui a pouco quê? vai Porque achar ela não ruim. Experimenta. Isso, porque ela não experimenta. Ela até brinca com isso. Ela fala, isso tem açúcar, mamãe? Tem. Então não é de criança. Doutora Camila, chocolate branco, por que ele é branco? Ele é Chocolate saudável branco ou não? ele não tem cacau, né? Então a gente tá falando dos benefícios, são do cacau, tá? Então, baixa pressão, melhora... previne, né? Doença cardíaca, previne câncer, é anti-envelhecimento, sim. Cacau, não o açúcar, gente. É o cacau. Isso, cacau. Quero dizer que a minha avó, saudosa avó, me ensinou a comer pão com margarina e açúcar, tá? Sim, antigamente Desde se fazia pequenininho. isso. Antigamente Vocês se comiam fazia também ou não? Não, eu já vi gente fazendo isso e eu nunca entendi. Que Mas delícia. era pão com banha e açúcar. Banha e açúcar. Eu peguei a época da depois- Doriana, né? A Doriana. Alface com açúcar. eu já vi gente. Alface com açúcar também. Loucura, né? Aham. Nata e açúcar, alface com nata e açúcar. Nata Coisa e de alemão. açúcar, exato. Aham. Ah, é? Bem A de minha alemão. oma fazia alface com nata e açúcar.
Pensa, Oma, né? Delícia. A avó. Mas é isso, né? O cacau, então, vai ter esses benefícios. Quando a gente vai pro chocolate branco ele não tem cacau. Ele é de manteiga de cacau. Então, ele pega a parte gordurosa daquela pasta, daquela massa que é formada, tira-se só a gordura. Então, o chocolate branco, ele é a gordura né, dessa pasta, dessa massa. Então, ele não tem cacau. Então, não adianta eu comer o chocolate branco achando que eu vou ter os mesmos benefícios, porque eu não vou ter esse benefício. O que eu vou ter no chocolate branco? Né? Açúcar e gordura. Então, eu vou ter um bem-estar no momento que eu tô comendo, porque ambos são hiperpalatáveis. Agora, de benefício para a saúde, não. Eu diria que você está Benefício consumindo pra algo... saúde mental, gente. Peraí, tem que vamos pensar lá. nas duas coisas. Sente né? tão bem. Exato, exatamente. Doutor, eu quero falar de amendoim, já que o pessoal falou de querer falar de amendoim, eu quero falar de amendoim porque eu adoro amendoim, eu sou fissurado, e principalmente nessa época de Páscoa, quando eles vêm, né, cobertos por uma Cri-cri. camada sensacional Generosa. de açúcar, né? No fim das contas é isso, é açúcar, né? E o gostoso, né, Pancho, é abrir a casquinha, né? O ovinho, abre a exatamente. casquinha e para pegar o amendoim. Parece que o gosto é até diferente. diferente. É bem diferente, é isso mesmo, é isso mesmo. Cheio de significado. É ruim, quanto que a gente pode saber que é bom comer amendoim? Porque isso aqui é, né, em tese, inicialmente ele é um alimento bom, saudável, né? Mas aí ele vem com açúcar, aí vem o exagero, ou seja, o que a gente tem que tomar cuidado em relação ao consumo de amendoim nessa época do ano? Eu acho só que o importante é a gente falar de novo da moderação, né? Então opta por, hoje eu vou comer o amendoim, amanhã eu como chocolate. Senão eu tô me enchendo de açúcar sem perceber. Que é o açúcar que tá silencioso ali, escondidinho nos alimentos, né? Então se eu comer o chocolate que eu ganhei, ou seja de colher, ou seja esse pronto, mas com açúcar, mais o cri-cri, né? O amendoim com esse açúcar, quando eu vou ver ao longo do meu dia, tudo que eu consumi, realmente a gente vai entrar num momento de excessos, né? E aí, porque eu já tenho uma alimentação normal do meu cotidiano, né? Que às vezes pode ser que também já tenha açúcar, ou pode ser que ela tenha mais massas e carboidratos Cada e assim um por sabe o que diante, come cada durante um o dia, né? vai ter o seu, então acaba daí ficando excessivo. Então minha sugestão como não é sempre, aproveita essa época e consome então uma casquinha hoje e deixa chocolate para amanhã. Tenta fazer esse equilíbrio. Uma casquinha hoje, isso não encaixou no meu ouvido. Uma casquinha hoje, uma casquinha por dia, não. Uma casquinha por dia No não. escritório tem um pote assim já de amendoim, já branco o e preto, potinho. né? Tem os dois, né? Amêndoa escura, né? E amêndoa branca. O que a gente nem precisa fala. cuidar só é isso, né? Porque daí o açúcar ele vai vindo ao longo do dia de uma forma que a gente não percebe. Porque a gente associa muitas vezes o açúcar ruim àquele açúcar de mesa que eu vejo ele e coloco, por exemplo, no café ou no chá. O refinado, Parece né? que ele que faz mal. Mas ele tá embutido em outras coisas e ao longo do dia eu vou consumindo ele sem perceber. E o amendoim é uma Ou pegadinha seja, aí, né? quem acha que não come açúcar, na realidade tá comendo, Tá comendo. provavelmente, né? E aí dá pra mudar? Dá. Fica a mesma coisa? Não. Tá? Dá pra fazer com adoçante, forno e fogão, dá pra fazer com eritritol, com esses adoçantes um pouco mais naturais que a gente encontra na loja de produto natural. Né? E tem receitas que vão botar amido, tem receita que vão botar fermento pra ficar crocante. O fermento dá essa crocância, tá? Mas assim, não fica a mesma coisa. Não fica a mesma coisa. Então, quer comer o cri-cri? Senta com vontade, com consciência. Come o cri-cri em família, conversando, nessa época do todo ano, mundo né? junto. Só essa semana, né? Só que assim, cuidado com os exageros, né? E eu tô falando isso, gente, pra quem não é diabético, ok? Das questões dos açúcares, Não é só o né? diabético que A tem gente problema. tem, pelo Ministério da Saúde e pelas referências em nutrição, um consumo de até 10% do nosso dia de carboidratos simples, que vem desses açúcares, tá? Dos açúcares adicionados. Então, até 10% dá pra ser. O detalhe é que muitas vezes passa desses 10%, né? Então, fica em 20%, 30%, então esse é o cuidado. Então, por isso que eu digo, uma casquinha e no outro dia deixa pro chocolate. Então, eu podia estar dizendo assim, não come, dá pra alguém. Olha como eu tô sendo Aí é bem, demais, né? bem bondosa e dizendo, não, a gente é também o mental, a gente é o comportamental, a gente precisa socializar, né? E isso é importante. Agora, se você tá de dieta, se você quer perder peso, o que eu vou dizer, vai atrapalhar, vai. Né? Não vou mentir aqui, vai atrapalhar, vai, tá? E cuidado só, né? Pra não comer sempre, porque vai criando esse hábito e esse paladar adocicado e você vai querer sempre açúcar. Olha, tudo pode, mas com moderação, né? É isso? Cuidadinho só com o chocolate branco agora, né? Então, e tenta ir olhando com cautela, tenta dividir o chocolate, coloca na geladeira, divide em 4 pedacinhos, 5, come Colocar durante a na geladeira, semana. Pra quê?
Pra não vir formiga, pra durar mais tempo, isso, ter não, qualidade eu de pensei que mudava alguma coisa. Eu pensei, Não, mas aí se deixar fora vai ficar mole. eu pensei que ele se tornaria mais todo mundo. saudável. Não. tem Ainda mais se ele for um tem, chocolate de colher, o que a gente tem que cuidar porque ele é muito perecível, né? E às vezes eu pego a colher, boto na boca e volto pro chocolate. Então eu já tô levando as bactérias da minha boca pro chocolate. Então deixar ele fora da geladeira também, higiênico, sanitário, né? É o que a gente precisa olhar. Perfeito. Ah, entendi. Muito bem, doutora Camila Spinelli, dicas legais aí para você curtir essa Páscoa e comendo com moderação, né? Isso mesmo. Tá bom. Na semana que vem eu venho aqui perguntar como é que foi o coelhinho. Vamos fazer Lá na casa de como é que vocês? se chama? Uma partilha de chocolate. A detox. Vamos fazer o detox, Fazer o detox da semana que vem. Páscoa semana que vem aqui. Uma feliz É isso Páscoa aí. a todos. Obrigada, né, gente? Um bom feriado agora nessa todos sexta-feira. E semana que vem a gente tá junto de novo. Maravilha. Obrigado, doutora Camila Spinelli. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol. Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.